Caríssimos irmãos e irmãs, é maravilhoso nós estarmos aqui e podermos receber este presente, este tesouro que Deus coloca na nossa vida. Uma palavra que vem iluminar a nossa realidade. E é um presente porque Deus vem abrir os nossos olhos. É nesse sentido que a gente entende e a gente compreende o carinho de Deus para com cada um de nós, por ter nos deixado a Sagrada Escritura como algo para iluminar e fortalecer a nossa caminhada de fé. Nós, muitas vezes, irmãos, não entendemos a presença de Deus na nossa vida. Aliás, nós muitas vezes entendemos que Deus está presente na nossa vida quando tudo está bem, quando tudo corre de acordo com aquilo que nós queremos. Aí parece que Deus está abençoando a cada um de nós. Mas esta visão é falsa. Esta visão, muitas vezes, é a visão da religiosidade natural, né? Que não é a fé profunda. Deus nunca se aparta da nossa vida. Pelo contrário, Deus está presente, sobretudo nos momentos mais difíceis. É difícil enxergar Deus no sofrimento. É difícil enxergar Deus na tribulação. É difícil enxergar Deus quando Ele permite que na nossa vida muitas coisas nos desestabilizam. Mas Deus está aí. E eu digo que de maneira muito mais forte. E sabe por quê? Sabe por quê que Deus permite estas situações na nossa vida? Para aumentar a nossa fé. Por isso as provas que existem não é castigo. Não é. Nós que muitas vezes não entendemos nada. A liturgia de hoje fala disto. Todas as leituras falam disto. Né? E é importante para nós, porque, irmãos, cada vez que escutamos a palavra, e esta palavra se cumpre na nossa vida, é sinal que Deus está de verdade nos ensinando e nos mostrando o caminho certo. Nem os profetas de Deus sabiam muitas vezes. Muitas vezes os profetas, diante do sofrimento e da dor, questionavam a Deus. Muitos, eu digo, o profeta Jeremias, falou: maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que falaram para o meu pai, nasceu-te um filho. E sabe por que o profeta falou isso? O profeta de Deus, que escuta Deus, porque estava sofrendo. Acreditar em Deus quando tudo está bom é fácil. O difícil é na dor. O difícil é na provação, na dificuldade, no sofrimento. E eu digo para vocês, esses momentos são preciosos. Preciosos, são momentos de graça. É difícil enxergar, mas é a cruz. A primeira leitura de hoje fala de Elias, e Elias é o profeta de Deus. Elias, irmãos, ele, para defender a fé de Israel, esta fé que estava meia vacilante. Ora, este povo amava Deus, ora, este povo abandonava Deus e ia correndo atrás dos ídolos, como nós. Nós falamos muitas vezes com a boca cheia: eu amo a Deus. Calma, vai devagar. Vai devagar. Porque se Deus te permite algo que você não espera, eu não sei se tua fé vai para o ralo. E aconteceu que Elias desafiou
Na época tinha falsos profetas dentro do povo de Israel. Ele desafiou esses falsos profetas. E ele convidou eles a um sacrifício. O Deus que aparecesse e consumisse o sacrifício era o Deus verdadeiro. Então ele deu a precedência aos 400 falsos profetas de Israel. E eles fizeram lá o altar, puseram a pedra, puseram o animal e começaram a rezar e nada de Deus. E começaram a se mutilar e nada de Deus. Entraram em êxtase e nada de Deus. Estavam exaustos e Deus não apareceu. De repente, tiraram eles. Elias montou outro altar, colocou as pedras, mandou regar, jogar 3 vezes água em volta do altar, pôs o sacrifício e invocou ao Deus verdadeiro. Deus desceu, consumiu o sacrifício, secou a água. E aí o povo de Israel, diante desse sinal, diz: Deus é o verdadeiro. Aí está, esse é o Deus de Elias. O que Elias faz? Manda matar todos os falsos profetas. E matam. Jezabel, que era a rainha pagã, e que ficou sabendo que Elias tinha de verdade matado falsos profetas, falou para Elias: eu vou te matar. E Elias, perna para que te quero, lógico, né? Fugiu. Foi para onde? Horebe. O que é o Horebe? A montanha do Horebe. Horebe é onde Deus se manifestou para Moisés. Deu as tábuas da lei para Moisés. E quando Deus se manifestou para Moisés e para o povo de Israel, Deus se manifestou através do fogo, da tempestade, do terremoto, algo visível. E o povo ficou todo com medo. Era assim que Elias esperava a manifestação de Deus. Forte, grande, poderoso. Muitas vezes é assim que nós queremos que Deus haja também na nossa vida. Que Deus haja de maneira estrondosa, grandiosa. Mas sabe, Deus muitas vezes nos engana, irmãos. E Deus age na brisa, no silêncio. Por isso, muitas vezes na nossa vida, quando a gente está agitado, você não consegue enxergar Deus. Mas quando você acalma e quando você faz silêncio, você escuta a Deus. Segunda leitura de hoje, Paulo fala de algo maravilhoso. Vocês sabem que a nossa religião, ela está ligada ao povo de Israel, aos israelitas. Eles foram um povo escolhido por Deus. Foi a eles que Deus revelou todos os mistérios. A Sagrada Escritura, irmãos, é toda baseada na vida e na história da salvação do povo de Israel. Mas quando chegou a manifestação de Deus, eles não conseguiram enxergar. E a tristeza de Paulo é que eles não conseguindo reconhecer Jesus como Salvador, eles vão para o inferno. E a tristeza de Paulo é essa, de eles rejeitarem, eles que receberam a glória, eles que receberam a promessa, eles que receberam a aliança, no final. E São Paulo fala: a minha tristeza é essa. E eu sinto uma dor tão grande na minha vida, que eu gostaria que Deus me tirasse para salvar eles. Que Deus me rejeitasse para que eles pudessem ter a salvação. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Quando nós fazemos uma caminhada de fé, e quando nós vemos alguns irmãos, às vezes até pai, mãe, às vezes até filho, filha, às vezes até irmãos que não estão dentro da igreja, que rejeitam a igreja,
dentro de nós existe uma dor. Né? Por que Deus permite isso? São os desígnios do Senhor, irmãos, que nós não entendemos. Vocês sabem que existe um termo, uma palavra, eu não sei de onde é, mas diz que Deus muitas vezes colocou um véu no rosto do povo de Israel, para eles não verem, para eles não acreditarem, para eles não enxergarem. E que no final, no fim dos tempos, Deus vai tirar esse véu. E todos eles vão acreditar em Cristo. A última frase de São Paulo é magnífica, porque ele diz assim: deles é que descendem quanto à humanidade Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Aqui está a verdadeira profissão de fé, que deve brotar na nossa vida. E o Evangelho, irmãos, que é espetacular, que é magnífico, que fala que Jesus, depois de realizar um sinal, um grande sinal, alimentou 5.000 pessoas, fez, e ainda sobrou e alimentou muito, deu comida com fartura. Depois de ver esses sinais, os discípulos estavam alegres, porque Deus se manifestou grandemente. Jesus força eles a entrar na barca, para atravessar do outro lado. Entrar no mar, sabe o que significa o mar? A instabilidade. O mar, ao mesmo tempo que está calmo, em Jerusalém, é impressionante, isso acontece. Eu já estive lá, e no dia que eu fui atravessar o mar da Galileia, entrei no barco, não levei blusa, né? Achei que estava quente demais, e lá estava quente, mas de repente, lá no meio, começou uma ventania do nada, e gelou. É assim que Deus age na nossa vida. Deus nos obriga a certas situações. Jesus empurrou eles, porque eles tinham que fazer a experiência. Eles fizeram a experiência dos milagres, mas eles tinham que fazer a experiência da precariedade, da dificuldade, do sofrimento. Quando Mateus escreveu esse evangelho, irmãos, ele escreveu o evangelho, Jesus já tinha morrido. E esta imagem, esta passagem, só Mateus que escreveu. Marcos escreveu, mas de uma outra maneira. Diz que eles estavam na barca e Jesus estava dormindo com eles na barca. E diz que os discípulos, Marcos escreveu isto, que os discípulos disseram: Senhor, a ti não te importa que nós morremos? O Senhor fica aí dormindo? Como se Deus dormisse, né? Muitas vezes é assim que a gente age. É o homem da pouca fé. Não é bullying não, né? Mas é o homem que não tem fé, que não acredita. Jesus deixa eles ir sozinhos. Diz aqui que quando Jesus sobe a montanha, isso significa Cristo morreu e a igreja tem que caminhar sozinha. E esse caminhar da igreja não foi fácil. Vocês sabem que até hoje, na igreja, existem muitos problemas e dificuldades. Não só fora, internamente. Quantos padres que não buscam Cristo? Quantos de nós, irmãos, damos o contra-testemunho? Quantos de nós, padres, às vezes criamos dentro da igreja cisão? Quantos bispos, nós estamos constatando isso, cisma em cima de cisma. Bispos que não querem escutar o Papa, que não obedecem. Divisão. Fiéis cristãos divididos entre mundo e Deus. Quantas vezes isso? Essa é a prova que Deus coloca. A questão da fidelidade. Você é fiel a Deus? Nem sempre. Fora as outras coisas no mundo, irmãos.
A igreja na época de São Pedro, na época de Mateus, a igreja estava atravessando um momento crítico, que era o momento de perseguição. Quando Jesus ressuscitou, foi embora, nasceu a igreja. Mas com o nascimento da igreja, nasceu a perseguição. E, irmãos, a nossa fé diante da fé daquele povo é mínima. Porque muitos cristãos tiveram que enfrentar monstros, imperadores, que perseguiram o cristianismo, que mataram cristãos, colocando na arena para morrer com crianças pequenas, mulheres grávidas, pais, avós, para serem comidos pelo leão. Muitos colocaram os cristãos no poste, usando deles como luz, para receber as autoridades no palácio do rei que ia dar uma festa. Colocavam piche e botavam fogo. E os cristãos tinham que ter a força para viver isto. Hoje, quantos cristãos estão morrendo na África, na Ásia, na China? E é impressionante, irmãos, impressionante. Sabe por quê? Porque hoje, onde nascem mais vocações? Na África e na China. O Brasil, a Europa, que era o berço do cristianismo, hoje, fundou. O Brasil, ainda as nossas igrejas vêm gente, ainda. Não sei até quando. Na tua vida, quando acontecem os tormentos, qual é a tua atitude? E por que Deus permite isto? Permite que nós passemos à prova, para ver onde está a tua fé, se ela perdura. Se o Deus não é um fantasma, uma imagem, uma ilusão. Porque aqui, quando o mar está agitado, Jesus aparece andando sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas? Vencer a morte. Só Deus pode vencer o mal e a morte. Só Deus. E quando você tiver essa certeza no teu coração, nada mais te perturba. Mas enquanto você não tiver esta certeza, os medos da humanidade nos apavora, nos faz tremer. Quando os discípulos olharam um homem andando sobre o mar, gritaram, de medo, diz a Escritura, é um fantasma. Será que Deus não está presente neste momento? Por isso Pedro, irmãos, diz, Jesus diz, quando ele diz, não tenhais medo, sou eu. Pedro fala, se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. E esta passagem é belíssima. E isso ajuda muito cada um de nós, sobretudo quando estamos atormentados, quando estamos atribulados. Olhe para Jesus, olhe para Deus, porque se você olha para Deus, você consegue vencer o mal. Mas se você olhar para você, o mal é maior e você afunda. Quantas vezes nós experimentamos isto? Afundamos. É impressionante Pedro, porque mesmo afundando, Pedro grita, Senhor, salva-me. É preciso rezar isto, porque também a nossa fé, irmãos, é pequena. E nós precisamos, diante das tormentas, gritar ao Senhor, Senhor, salva-me. E Deus estende a mão. Sabe o que é estender a mão, irmãos? Hoje Deus está estendendo a mão para nós com esta palavra. Deus se prepara a nossa vida. A comunhão é um estender a mão.
A confissão dos teus pecados e a absolvição é o estender a mão. A unção dos enfermos é o estender a mão. São as presenças de Deus na nossa vida, que se manifesta de forma muito pequena. O pão e o vinho é o estender a mão, é o alimento do cristão. O Deus que vira para mim, para você e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando Jesus, olha que até então Jesus não, a tempestade continuou. Só quando ele entrou na barca que a tempestade parou. As tempestades, irmãos, passam se você confia, se você acredita. Eu sei que eu já falei muito, né? Que tem muita gente cansada, mas eu preciso falar. E a última é aquilo que os discípulos dizem quando Jesus entra na barca: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, é constatar que o único que pode nos salvar, o único que pode nos arrancar do mal, é o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo age, Ele não age sozinho. Ele age na pessoa do Pai e do Espírito Santo. Nunca a ação de Deus é única, mas os três estão sempre juntos. E é eles que se manifestam.